para tratar dos assuntos da revisão da lei orgânica. A gente teve algumas sacadas muito boas no processo de modernização da nossa lei. Alguns vereadores, nem todos os vereadores, mandaram suas sugestões, mas queremos dizer que, mesmo que hoje o relator venha fazer a apresentação da minuta, vamos chamar assim, minuta da nova lei orgânica, ainda não encerrou o prazo para que os vereadores possam dar suas sugestões. A ideia dessa reunião hoje aqui é o relator apresentar, com as propostas já encaminhadas pelos demais vereadores, para tentar fechar uma minuta e a gente já venha buscar o maior consenso possível, para que depois a gente possa já mandar para o plenário e percorrer pelas comissões e ser analisada por todos os vereadores que terão a oportunidade de votar na nova proposta ou não. Por isso que é muito importante que, mesmo que os demais vereadores não façam parte da comissão, mas todos são muito bem-vindos, porque vocês vão votar e vocês poderão fazer emendas a qualquer momento durante o decurso, o caminho dessa minuta, desse projeto de lei da nova lei orgânica, aqui no plenário, aqui na Câmara. Então, é importante que todos os vereadores participem desse processo para a gente observar, não ter nenhum erro e fazer uma questão mais moderna e eficaz. Na próxima semana do dia 26, próxima não, daqui a duas semanas, dia 26 e 27, o Interlege do Senado Federal estará aqui, como todos sabem, para nos dar mais um auxílio também, vão dar mais palestras falando sobre as inovações nas leis orgânicas, nos processos de regimento interno, e também é importante que todos estejam aqui também para poder participar junto conosco. Eu no mais, é isso, obrigado, agradeço a atenção de todos, e eu vou passar a palavra ao relator vereador Tiago Andrino, que apresentou as ideias deles, mas também que vai apresentar as nossas ideias que foram apresentadas para ele anteriormente. Obrigado. Tiago Andrino, vereador, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou ficar de pé para poder ajudar. Primeiro, presidente, reforçar o que você falou. Esse é um trabalho que está começando, ele não se encerra. É um trabalho coletivo. Alterar uma Constituição municipal não é tarefa de um vereador, é uma tarefa da sociedade, da casa inteira. E o que eu fiz, na verdade, nesse trabalho inicial, queria agradecer a nossa equipe que nos ajudou, a equipe de cada gabinete que também, junto com os vereadores, nos enviaram as contribuições, foi iniciar um trabalho. Esse aqui é um início, foi sistematizar a contribuição dos colegas. Para vocês terem uma noção, eu tive contribuições da vereadora Laudeci, 4 encaminhamentos. O vereador Lúcio mandou vários encaminhamentos, mandou 8 encaminhamentos. O vereador Felipe também encaminhou sugestões. O vereador Vandinho, o vereador Júnior Gel mandou diversos encaminhamentos. O vereador Diogo também mandou grandes encaminhamentos. Então, assim, houve uma participação de um conjunto bom de vereadores. E só para explicar, antes de entrar, presidente, eu fiz um texto com uma ajuda, lógico, técnica, para dar um tom de como funciona essa alteração, até para orientar um pouco o nosso trabalho. Posso fazer a leitura aqui? Claro. O processo de elaboração da lei orgânica de qualquer município brasileiro deve seguir o padrão de elaboração formal determinado pela Constituição Federal de 88. No seu artigo 29, caput, diz: o município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com intertício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 do membro da Câmara, que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição dos respectivos estados e os seguintes preceitos. As emendas também devem seguir a mesma regra do processo de elaboração, mesmo na vacância de disposição expressa da Constituição, pois deve ser seguido o princípio da simetria. E assim se faz o processo de revisão, na qual serão elaboradas emendas para revisar o texto orgânico municipal. Interessante notar que quem promulga, e essa é uma dúvida que o presidente tinha colocado, e a gente discutiu isso antes, é a própria Câmara. Não passa a promulgação pelo Executivo. Em um processo independente, ressaltando a importância do Poder Legislativo Municipal no processo. A lei orgânica é uma espécie de Constituição que dispõe de matérias de competência exclusiva do município, sendo consideradas a lei mais importante, a lei maior do município. Deve ela obediência simultânea à Constituição Federal e à Constituição Estadual.
Isso para dar a importância do nosso trabalho e o tamanho da proporção da nossa Constituição Municipal. Primeiramente, cabe destacar que exige um rol de preceitos que é obrigatório de estar contido em todas as leis orgânicas, todos eles presentes no inciso do artigo 29 da Constituição Federal de 88. A autonomia do município é, portanto, limitada à obediência àqueles preceitos. Todavia, apesar de não poder contrariá-los, poderá ter ampla liberdade naquilo que não for contrário. O rol não é taxativo, podendo ser apostos outros direitos aos poderes do município. Então, não nos restringe os limites que a gente vai colocar nessa lei orgânica, os que são taxados na Constituição Federal. Reforçando o caráter contemporâneo das Constituições, a lei orgânica deve servir de instrumento diretivo, em que são dispostos normas e princípios a nortear a administração pública. O texto da lei orgânica deve versar sobre a estrutura dos dois poderes, municipal, legislativo e executivo, além de normas de caráter geral relativas à sua organização e funcionamento, atendidas às peculiaridades locais. Então, ficou, nessa consulta que a gente fez, a importância da gente manter as nossas opiniões aqui sempre no caráter geral presente, sempre tratando generalidades, priorizando aquelas que tocam a realidade municipal. Aquelas generalidades que já estão muito expressas na Constituição Estadual e Federal, a gente não precisa muitas vezes reforçar, a não ser que seja de extrema importância. Assim, a lei orgânica do município, como o nome indica, é a lei que organiza o exercício do poder local, reafirmando os princípios e preceitos constitucionais, indicando as competências do poder executivo, legislativo, e determinando as diretrizes locais para as políticas de tributação e de finanças, do desenvolvimento econômico, social, ambiental e urbano. Por consequência, a lei orgânica do município deve conter conteúdo aberto, não restrito. Anota-se, então, que o Poder Legislativo Municipal não pode elaborar a lei orgânica, a pretexto, um processo legislativo excepcional, destinado a dar estrutura e organização ao município. Dispõe sobre matéria de lei ordinária, com o intuito de arredar a participação do Executivo, subtraindo-lhe o direito de vetar, sancionar e promulgar atos normativos dessa natureza. Por fim, cabe destacar que é importante agregar o parâmetro local no texto da lei orgânica do município, pois a ausência desse critério retira a lei orgânica a sua função constitucional. Não tem efetividade a mera reprodução de normas acessórias da Constituição Federal. Então, assim, só para concluir essa introdução, o grande desafio nosso, e pedir para os colegas, que não é simples, imagina só, nós estamos aqui refazendo uma Constituição Municipal, é achar aquelas questões que são gerais e são de Palmas, ou são regionais. Esse é um desafio, de entender o que na nossa região é diferente, né? E aí, cada um pode se provocar, educação integral, questões na área social, a nossa realidade agrícola, são temas que, nossa realidade do meio ambiente, são temas que nós temos que nos provocar. Então, feita essa introdução, o que nós temos aqui hoje? Aqui são o texto original, eu entreguei para cada colega aí uma lei orgânica, acho que o vereador Júnior já recebeu, para rabiscar mesmo, para a gente rabiscar junto. Aqui estão os artigos originais. Quando tiver verdinho, foi a contribuição do relator. E ali tem a justificativa. Quando tiver de azul, foi a contribuição de um colega. E também tem ali alguma justificativa, alguma coisa. Então, vamos lá. Só para a gente... E, presidente, talvez não dê para fazer tudo, como nós vamos tocando artigo por artigo, e aí, a hora que você falar, parou, aí faz outra sessão outro dia e vai continuando. Só precisava... Vamos combinar o quê? 1 hora de reunião? Se tiver para fazer 1 hora e meia, a gente vai artigo por artigo. Essa aqui. Perfeito. Então vamos lá. No artigo 1º, eu vou tocando, e a hora que a gente cansar, isso aqui vai ser exaustivo mesmo. Nós vamos ter que passar tudo, se tiver mais contribuição vai ter ainda. Mas a ideia era a gente ter uma noção do que foi feito, porque às vezes tem mais coisa para acrescentar. Então assim, ó. O artigo 1º, que é o título 1, que fala das disposições preliminares do município, ele fala da estrutura do município. A única contribuição que a gente colocou foi no parágrafo 2º, essa melhor definição, que são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Só para fazer constar quais são os poderes. Estava meio confuso o texto anterior. Ó, as sedes dos poderes executivos
essa forma não é a forma que a Constituição usa, nem estadual, nem municipal. Então, com um pequeno ajuste, pode passar. Volta ali, vereador. Depois, executivo. Vai ser passada por uma correção, tá, gente? Eu pedi para o Folha, vai ter que ter um trabalho de português, um trabalho hermenêutico também, de técnica jurídica, vai ter que ter uma revisão. Porque a própria nossa lei orgânica ela é falha. Nós já tentamos ajudar um pouquinho, mas nós não vamos conseguir fazer perfeito. Pode passar. Depois, no artigo 4, o texto original diz lá, o município de Palmas compete prover tudo. O município concorrerá nos limites de sua competência para a consecução dos objetivos fundamentais da República e prioritários do Estado de Tocantins. E tem o parágrafo 1º. O município de Palmas buscará de forma permanente a integração econômica, política social e cultural com os municípios que integram a mesma região. A gente alterou o parágrafo 4º por uma melhor redação, com a ideia de fazer constar os princípios da preservação dos recursos naturais, tendo em vista a atualidade do tema. E também a revisão do plano diretor, que não estava prevista aqui. Não estava nessa parte, que é uma das mais importantes, não tocava a questão do plano diretor, que vem com a discussão do Estatuto das Cidades e com a discussão urbana, e também não falava nada mais específico sobre meio ambiente. Então o texto ficou assim, ó. Ao município incumbe na sua órbita de atuação concretizar os objetivos expressos na Constituição da República Federativa do Brasil, devendo pautar sua ação pelo respeito aos princípios dela e da Constituição do Estado de Tocantins. Aí fica bem enxuto, mas igualzinho daqui. Em especial, o da defesa e preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, do Estado Democrático de Direito, da democracia participativa, foi um termo que nós colocamos também, da República, implicando necessariamente a eleição de representantes para o Legislativo e para o Executivo, em responsabilidade e transparência de ação, garantindo amplo acesso aos meios de comunicação, aos atos e informações, bem como a participação, fiscalização e controles populares nos termos da Constituição Federal. Tudo isso está na Constituição. Não tem nada novo. Na verdade, essa aqui é antiga. Hã? Não, na verdade o parágrafo único, ele virou um parágrafo só porque, tecnicamente, a nossa assessoria falou que não tinha sentido ser parágrafo único. A verdade. Volta ali, Fernando, volta ali. O artigo 1º ficou um só aqui, o parágrafo 1º é uma contribuição que já entra do vereador Júnior Gel, coloca ali. A gente teve muita, porque aqui é o começo, e até dizer para vocês, todo mundo que a gente procurou saber, falou que a nossa Constituição ela era muito pobre nessa parte inicial. Muito pobre. Eu estava com um monte de contribuição. Quando eu recebi a contribuição do vereador Júnior Gel, eu recuei meu trabalho porque foi suficiente. Ele já tinha trazido muitas coisas, eu só complementei com esse início que eu já tinha feito. Então você pode abrir ali. Ó, isso aqui foi tudo uma contribuição do vereador Júnior Gel. Ele pegou, ó, o município de Palmas integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil, tem como os valores fundamentais a preservação da sua autonomia comunidade federativa, a plena cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, o pluralismo político. São objetivos prioritários do município de Palmas: garantir e promover os direitos humanos, assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle da legalidade, legitimidade dos atos do poder público. Tudo isso aqui são princípios constitucionais, diretrizes que estão na Constituição Estadual, Nacional, e que faltavam na nossa. Por que, Diogo? Muita gente falou assim, nós debatemos num grupo de trabalho, a Bruna participou, alguns advogados comigo, e eu falava assim, Selene, por que colocar? Se a Constituição fosse só para nós, a lei orgânica, talvez fosse melhor assim, remeter à Constituição Federal. Ficaria fácil para a gente manusear e sem muita burocracia. Só que a lei orgânica ela tem que ser divulgada para as pessoas mais simples. Então, pensando num cidadão palmense que vai pegar a nossa lei orgânica, esse texto que foi colocado, sugerido até pelo vereador Gel, ele diz melhor o que é a lei orgânica. Porque o cara ninguém é obrigado a ficar igual a gente que é operador do direito, ficar remetendo a Constituição Federal, vai na lei estadual. Então é para tornar a Constituição Municipal mais acessível, mais clara, mais democrática. Então, tudo que o vereador Júnior Gel, eu só fiz essa pequena alteração no texto original, eu dei uma enxugada, preservar os interesses gerais e coletivos, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer... Eu só dei uma enxugada, porque estava um pouco maior, estava mais copiando a Constituição também,
não teve nenhuma divergência. Proporcionar a seus habitantes condição de vida compatível com a dignidade humana, justiça social, bem comum, dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer, são todos direitos sociais que estão na Constituição Federal. Preservar sua identidade, adequando as exigências do desenvolvimento, a preservação de sua memória, tradição e peculiaridades. Eu até pensei em colocar, vereador, a questão do pioneirismo, porque a questão do pioneirismo é uma questão local. Eu não tinha colocado, mas eu tinha pensado, quando eu li, eu colocar algo relacionado, pensar como a gente coloca o pioneirismo, porque teve uma importância muito grande a questão do pioneirismo. Eu não sei como colocar isso, mas a gente está com essa ideia também. Valorizar o desenvolvimento cultural, que é cultural, né? Pode passar. Continua o texto, contribuir para a cultura brasileira, zelar pelo conjunto urbanístico. Eu coloquei esse 10 aqui, garantir a participação popular nas decisões governamentais, assegurar a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental da própria vida. Tudo. Não, a antiga, ó. Não tinha nada. Não tinha isso. Na verdade, ó, o quarto. Por exemplo, as audiências públicas, os princípios, isso é princípio. Ele não diz o quê, mas ele orienta. Por exemplo, se você pegar o artigo 4, olha como ele era. Não tinha nada, ó. Você pega a Constituição Federal nessa parte que é dos direitos, dos princípios, as diretrizes gerais, a Constituição Federal é completa, a estadual também. A nossa não tinha nada. Então senhor vereador, esse trabalho que você fez, a gente começou, mas não tinha. Não, pode pegar. Então a gente, na verdade, aproveitou praticamente tudo, com algumas alterações que eu posso até mostrar para o vereador, a gente sentar junto para desenvolver o encaminhamento que achar melhor. Foi só uma sugestão. A proposta original eu também tenho. Então, ali, é assegurado o exercício do direito de petição ou representação, independente de pagamento de taxas ou emolumentos, também é tudo garantias. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos os termos de lei mediante. Tudo isso, gente, já está garantido. O município de Palmas buscará de forma permanente a integração econômica, política, social e cultural. Proposta do vereador Júnior Gel. Então, para nós, vereador, foi totalmente justo nessa ideia de que a Constituição Municipal tem que estar completa, dizer o que ela quer fazer, quais são os princípios. Esse aqui é o parágrafo único agora. Isso aí. O que estava parágrafo único 4 virou toda essa contribuição. Agora, gente, eu estou pulando, quando eu pulo do 4 para o 9, porque não teve nenhuma alteração do 4 para o 9. Aí, se vocês quiserem notar assim, pô, Thiago, depois tem uma alteração legal para fazer no 6, no 7, vão passando. Mas não tive contribuição até o 9, nem eu achei nada que precisasse ser feito. Aí no artigo 9, a gente alterou o parágrafo único. Vamos ler o artigo 9. Tem o parágrafo 9, só para ver. O artigo 9, só para a gente saber onde a gente está direito. Cadê o começo? O poder, da Câmara Municipal, o artigo 9, seção 1, do Poder Legislativo. O Poder Legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos, através do sistema proporcional, com mandato de 4 anos. Parágrafo único, aí está a alteração. A Câmara Municipal de Palmas para a próxima legislatura, para a próxima legislatura, ele não é mais necessário porque nós já estamos com 19. Então, foi só um pequeno ajuste. A Câmara Municipal de Palmas será composta de 19 vereadores, observando os limites estabelecidos, tal. Então, uma pequena melhorada. No segundo, a gente colocou, salvo disposição em contrário, presente na Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica. Volta lá. As deliberações da Câmara e suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria absoluta. Volta um pouquinho, só na justificativa, Fernando. Então, passou bate aqui, ó. Qual foi o objetivo? Fazer constar a quantidade de vereadores e a forma de alteração desse número, retirando a expressão para a próxima legislatura. E o parágrafo 2º, ali foi tirar o parágrafo único do artigo 10, foi deslocado como segundo por se tratar de matéria geral da Câmara Municipal, saindo da seção relativa às...
volta lá. Fazer uma remissão. Aqui, ó. Exatamente, ó. Observados os limites do artigo 29. É isso aqui. Aqui fala da... a gente até repetiu, mas colocou aqui a redação da emenda. Tá assim, tá bem justinho. Não tem nada... O que você acha? Será ou é? Sabe por que será? Porque ela pode ser mudada. O será, vereador, é porque o dispositivo que ele pode se alterar, pode virar será 20, será 21, será você mantém, ele sempre vai mudar. Por exemplo, entendeu? É um dispositivo porque pode ser alterado. O será é mais correto. Doutor, claro, doutor, está aberto, você contribui, você que fez isso. Você acha que a gente não coloca 19 agora? Porque pelo que entendi, a ideia dele é que vamos mandar uma lei, uma emenda, né? Toda alteração é de emenda. Me falaram, doutor, que era melhor botar o 19, toda vez que fosse alterar, como ela não altera toda hora, a população aí você fixa depois e altera mesmo. Pode ser ajudar. Vereador, deixa eu falar para você, qual que era a ideia? Eu vou pegar, até o dia que tiver a questão do Senado, eu vou tentar alinhar o máximo, isso aqui seria um trabalho nosso, foi o que a gente conseguiu fazer para apresentar para eles. Aí eles vão ajustar com a gente, mas isso aqui é justamente a proposta dos vereadores. Aqui tem contribuição de todos os vereadores, entendeu?
Mas, Selene, pelo que eu entendi, o 19 tem que ter também. Mas a gente pode melhorar. Perfeito. Então vamos lá. De qualquer forma, a gente pode voltar ao destaque aqui. Pode passar. Olha lá. Aí continua a contribuição do vereador, contribui para a cultura brasileira. Já passou? Aqui, ó. Salvo disposições contrárias presentes na Constituição Federal, Estadual e Orgânica, volta. Deliberações na Câmara e suas comissões serão tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros. Ok. Competência da Câmara Municipal. Aí, passando para o artigo 10, ó, o texto original, cabe à Câmara, com sanção do prefeito municipal, legislar sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre. A gente colocou ali. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, não sendo essa exigida para os especificados no artigo 11, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre. Por que isso? Porque tem matérias que são de competência privativa da Câmara. Por exemplo, como essa revisão, que não precisa passar pelo prefeito. Isso estava na lei orgânica. Ó, a justificativa é o seguinte, ó. É ressaltar que as matérias de competência privativa da Câmara não necessitam de sanção do prefeito. Então a gente colocou isso aqui, ó, não sendo essa exigida para o especificado no artigo 11. Só um dispositivo que estava faltando. É um direito nosso. Aí aqui, subvenções ou auxílios a serem concedidos pelo município, qualquer outra transferência de recursos, sendo obrigatória a prestação de contas nos termos da Constituição Estadual e tal. O que nós alteramos ali? Nós alteramos, inclui expressamente observância da lei federal. É só um ajuste simples. Inciso 10º, refere-se ao ato administrativo, sendo de conveniência e oportunidade. Passa por esse, ó. Concessão e cassação das licenças para abertura de localização, funcionamento e inspeção de estabelecimentos comerciais, industriais e prestações similares. Isso aí, na verdade, vamos lá na justificativa. Cabe à administração pública conceder ou cassar licenças. Já quanto à competência para legislar, trata-se do tema previsto no artigo 9º. Na lei orgânica, perdão, no inciso 9º, estava confuso, porque estava querendo remeter à Câmara esse tipo de atribuição que é expressamente executivo. Estava confuso. Caçar alvará não passa pela Câmara, nunca passou. Nunca fizemos isso. Mas na lei orgânica estava dessa forma, estava obsoleto. Então a gente só arrumou como funciona. É só um ajuste técnico mesmo, não é opinião não. Aqui, nós fizemos essa troca, ó. Estava plano de desenvolvimento urbano e suas modificações. Nós colocamos diretrizes gerais de desenvolvimento urbano e plano diretor. É só também atualizando com o Estatuto das Cidades, com a nova legislação federal, que isso aqui estava também estranho. Não estava definido bem. Nós temos essa responsabilidade, plano diretor e diretrizes gerais. Aí está lá, ó, incluir o plano diretor nas competências, tendo em vista que este não aparecia. Isso. O inciso 16 estava assim, aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas ou qualquer outra forma de disposição de bens públicos. A gente colocou o seguinte, trata de matéria que depende da sanção do prefeito, portanto está alocado de forma equivocada nesse artigo. Além disso, os incisos 14 e 17 do artigo 10 já versam sobre essa matéria. É uma repetição e está tecnicamente no local errado. Isso foi a nossa assessoria que identificou, que estava no lugar errado. Era até bom a Selene estivesse aí também. Porque isso aí eles falaram que é gritante, né? É um erro grave, assim, de técnico legislativo. Mas nada que altera, era uma repetição. Parágrafo único? Foi transferido como parágrafo 2º do artigo 9º. Foi o que eu falei. Alteração agora no 11. O 11... Na verdade, a gente manteve o caput e a gente alterou, só quero abrir um 11 compete privativa à Câmara. A gente aproveitou quase tudo e as alterações foram aqui, ó. O texto original não tem aqui, né, Fernando? Ah, não tinha. Verdade, não tinha. Vamos lá. Não tinha. O 19 não tinha. Não tinha, o 19 é novo, por isso que não tinha. Exercer com auxílio do Tribunal de Contas e fiscalização contábil, financeira e orçamentária
operacional e patrimonial do município. Isso aqui já acontece, mas precisava ser expresso. Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal. E o parágrafo único também não existia. As deliberações da Câmara... Ó, quer ver a justificativa ali antes, só para não... É o 11, nós incluímos, acrescemos o inciso 19 e 20 no parágrafo único. Qual é a justificativa? Fazer constar as competências de extrema importância da Câmara Municipal, que antes não estavam dispostas em lei orgânica. E o parágrafo único, fazer constar a forma de deliberação da Câmara Municipal, seguindo o modelo do texto constitucional. Isso aqui o Senado ia fazer com a gente. Esse aqui está o cru, viu, Jogão? Esse não tem nada, só o cru. Esse é como é hoje. Então isso aqui é acrescido, essa é a sugestão nossa. Isso aqui ainda vai passar pelo Senado, mas isso aqui com certeza eles iam fazer simetria. Isso já existe e já é feito no Estado. A gente só colocou expressamente, não estava isso. Nossa relação exercer com auxílio do Tribunal de Contas a fiscalização contábil. É o nosso papel de fiscalizar, contábil, o nosso papel de fiscalizar a prefeitura. Isso não estava expresso. Entendeu? Para nós é bom, fica claro nossas atribuições. Então, passa lá, por isso é só diretrizes gerais. Questões específicas, a gente tem que fazer lei específica. O artigo 14, olha lá, ó, matéria, tomarão de forma, isso aqui, ó. Olha lá, ó, a continuação. A matéria de sua competência privativa tomarão forma de resolução quando se tratar de matéria de sua economia interna e de decreto legislativo nas demais casos. O artigo 18, perdão, o artigo 14, a gente só fez uma pequena alteração. Estava escrito assim, por doença devidamente. Vamos ler o 14 primeiro, para a gente não ficar perdido. Olha lá. O vereador poderá licenciar-se somente, aí está lá, por doença devidamente comprovada, está lá, por doença devidamente comprovada ou em licença a vereadora gestante. Nós colocamos o seguinte, por doença devidamente comprovada ou em licença a gestante ou licença paternidade, porque hoje nós temos a ampliação do termo licença paternidade. O homem também tem direito de ser pai, né? E nós também temos nosso direito, né, vereador Felipe? Só incluir o direito dos papais. Aí, gente, olha, só incluir a licença paternidade, que já é feito na Constituição do Estado também. É só um... Aí, artigo 17. Nós fizemos, essa aqui é uma alteração importante, né? A gente suprimiu, o texto original estava assim, nos casos do inciso 1, 2 e 4, 6, a perda do mandato será decidida por voto secreto. Secreto. Nós suprimimos. E maioria absoluta. Nós ficamos com o texto da seguinte forma. Nos casos do inciso 1, 2 e 4, a perda do, 6, a perda do mandato será decidida por maioria absoluta mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara Municipal e segurada pela defesa. Nós tiramos o voto secreto. A gente colocou licença gestante ou licença paternidade, que é o da mulher. Pode ser, coloca aí, coloca lá, gente. Licença paternidade e maternidade. Isso é porque são três coisas, é verdade. Vamos colocar aqui licença paternidade e maternidade. Obrigado, vereadora. Aí, ó, aqui a gente coloca as duas, eu vou ver como fica, ela coloca licença maternidade. Aqui, ó, só para explicar aqui, ó, vereador, que você falou, suprimir o voto secreto, fazendo constar que a perda do mandato será decidida em voto aberto, seguindo a recente alteração da Constituição Federal, que já foi mudada na União. Agora, cassação de vereador é voto aberto, não pode ser fechado. Até porque é uma covardia fazer de voto fechado, caçar um colega de voto fechado. Tem que ser aberto. Isso já é no Congresso, é assim, na Câmara dos Deputados e Senado é aberto. A minha pergunta era aberto. Cassação, é emenda constitucional. Ó, olha aqui, ó, emenda constitucional 76 de 2013. Nós só estamos simetria, isso aqui o Senado vai nos orientar a mesma coisa.
Ó, eu contemplei, eu tinha essa ideia, foi uma proposta do vereador Miguel, mas que é a principal proposta dele, mas está alinhada, mas assim hoje é em Brasília, assim hoje é no Senado Federal, assim hoje é na Assembleia do Estado do Tocantins. É o entendimento do STF, eu acho que a gente ficaria muito atrasado em relação a assim, ficaria... porque é diferente em tudo, mas tudo bem. Gente, esse é um tema polêmico, né? Mas eu achei muito tranquilo. Eu acho que caçar colega, se quiser chegar nesse ponto, tem que ser voto aberto. É o mínimo de não fazer a covardia sem... Brasília é assim. Vocês viram, o processo de cassação há pouco tempo do Delcídio, foi caçar, voto aberto. Voto aberto. Então, assim, é assim que foi feito e o STF entende dessa forma. Inclusive, se um vereador for cassado em voto secreto, ele pode entrar na justiça. Mas vamos lá. Vamos lá. Contempla, e essa aqui é uma... Esse é um tema mais polêmico, e mas a gente pode discutir isso. Passa aí, pai. Gustavo, eu só defendi a teoria do voto aberto em cassação. É uma contribuição do vereador Júnior Gel. É uma emenda constitucional. Tá jóia. Pode passar, mas eu estou defendendo a proposta dele. Pode passar. Não, tá ali, tá explicado, tem segredo. Artigo 18. Gente, eu pulei os outros, o 18 está dizendo o seguinte, ó. Tudo que vocês acharem que é polêmico, que talvez não seja a sua convicção, anota para a gente debater o que for polêmico. Eu achei que esse não era polêmico, mas se for, a gente tem que tratar com cuidado. 18. O 18, ele foi não, cadê o texto 18? Está cortado aqui o 18, ó. Aquele lá, vereador, era qual que era do voto secreto? Era o 17. Perderá o mandato. O 18. Eu distribuí aqui. É uma lei orgânica crua. Esse aqui eu estou apresentando. Ninguém tem esse aqui, eu estou fechando um pouquinho. Se vocês vão dando ok, eu vou fechando o relatório, entendeu? Ó, o 17 é o 18. Não perderá o mandato o vereador. Aí nós colocamos aqui, ó. Estava aqui, licença maternidade, nós acrescentamos por licença maternidade ou paternidade. Aí acrescentamos o 4. Investido temporariamente nos cargos de deputado estadual, deputado federal ou senador, sendo a renúncia obrigatória apenas quando a assunção ocorrer na condição de titular de mandato público eletivo. Isso é uma contribuição minha importante, porque é o que permitiu o vereador Ivori assumir. Por exemplo, eu sou suplente deputado federal. Do jeito que era antes, eu não podia. Teve um entendimento novo, mas eu fiz questão de colocar na lei orgânica, porque se um de nós, o Major Negreiros é suplente, o Ivori, a gente poder assumir e voltar no mandato de vereador, não perder o mandato de vereador. Então, eu só incluí o que já está feito, o que já... Coloquei aqui, ó, isso mesmo, vereador, aqui, ó, seguir a orientação do STF que autorizou a investidura temporária do vereador em outros cargos, eu só coloquei isso garantindo a nossa lei orgânica. Na verdade, foi para reforçar uma conquista nossa. Então, aqui, ó, o artigo 21, a gente incluiu o A aqui. Por que foi, Fernando? Por que, Bruna? É isso mesmo. Verdade. É as competências da mesa diretora. E por que ficou com um Azinho? Tem que colocar... Não dava para criar o 22, está certo. Ó, gente, isso aqui é uma inclusão. Compete à mesa diretora, dentre outras atribuições, tomar todas as providências necessárias. A justificativa aqui, ó, constar as atribuições da mesa diretora, um dos órgãos da Câmara Municipal. Olha lá, as atribuições da mesa diretora. Não estava, isso não estava na lei orgânica. Não, mas hoje o secretário não perde. A única coisa que perdia era se você assumisse outro mandato.
Entendeu? O vereador pode ser secretário de município, estado, a não ser que a gente restrinja. Mas a lei federal pode. Mas agora nós incluímos que também pode ser deputado estadual. Não, é aberto. Isso a gente é livre para nós. Então aqui, ó. O Diogo, desculpa, presidente. Presidente, faz o seguinte, faz uma contribuição para mim e a gente faz. Eu estou fazendo o quê? Eu penso que você faz o seguinte, é na revisão, para a gente matar isso. Como é um tema de mérito polêmico, você faz o encaminhamento, você tem duas outras propostas boas também, que tem debate, inclui, eu boto no relatório e a gente vai debater. Eu vou tentar fechar o relatório junto. Agora, digamos, se na hora de fechar o relatório tem que constar, porque o regimento remete à lei orgânica. Perfeito. Coloca um... Perfeito. Vou fazer o seguinte, ó. Presidente, eu vou fazer o seguinte. Pra gente, eu vou colocar aqui um destaque a propósito do vereador de incluir para um ano. E a gente vai... Está recebida a proposta. Mas só para vocês verem, ó, com a sugestão do presidente que ele colocar um ano, ficou assim, ó. Deixa eu deixar ela só colocar ali o... Ok. Qual foi a alteração que a gente colocou? 21A. Vamos passar lá um 1A. Gente, ó, presidente, eu incluí a propósito do vereador Diogo de um ano para a gente pensar nela. Tudo que é muito polêmico, eu estou deixando para o final. Tem umas 5 questões que são super interessantes. Essa é uma questão que muda a nossa vida aqui. Então eu vou fazer assim, vereador, eu vou deixar ela como das questões mais importantes para depois a gente exaurir isso. Então, ó, designar vereadores para a comissão de representação da Câmara Municipal, propor ao plenário projetos que criem, transformem, extingam cargos, empregos ou funções da Câmara Municipal. Isso são coisas que já também são da estadual e da nacional. Promulgar as emendas à lei orgânica do município, apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de crédito suplementar ou especial através de aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. São atribuições que a gente já tem, só está colocando e constando. Artigo 22. Só teve um acréscimo, ó. A comissão executiva, dentre outras atribuições, compete. Nós colocamos aqui, ó. A comissão executiva, órgão de direção dos trabalhos administrativos da Câmara, dentre outras atribuições, compete. Só constar a atribuição. Nós copiamos, você acha que não? O que você acha que poderia ser? Certo. Você acha que a gente trata isso no respeito interno? Qual que era a ideia? Interna corpus, não precisava estar... Entendi. Vamos colocar essa observação aqui. A gente ser mais genérico. Perfeito.
Então, fica a anotação para a gente ser mais genérico aqui e deixar isso para o regimento interno. Vamos lá para o 23. Ó, o 23 tem o quê? Então, coloca a anotação ali melhor. Só pegar a contribuição da excelência. Ah, vai para o 36. Aí passa pelo 29 das comissões. Vai para o 36, né? Ah lá, 36. 36 fala, lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta. Nós, aqui, 36, vai lá no 36. A primeira alteração foi aqui, que estava assim, ó, dos cidadãos subscritas por no mínimo 5% do eleitorado. Esse tema é importante. Aqui nós estamos falando de iniciativa popular, certo? Vereadora, esse é legal e a gente fica moderno. Eu acho que isso aqui é uma contribuição que foi nós que fizemos. Assim, eu acho que essa aqui também o Júnior Gel também colocou e outros colegas colocaram. Muita gente deu essa contribuição. Antes, para você fazer um projeto de lei de iniciativa popular, você precisava de 5% do eleitorado. Vamos lá, quantos eleitores nós temos? 121 mil. Hã? 162. 10% dá 16 mil, 5% dá 8 mil e pouco. Quase 9 mil pessoas para fazer. Nós estamos sugerindo por 3% do eleitorado municipal. 5 mil. É uma diminuição razoável para ficar mais acessível para a iniciativa popular. Que realmente, uma pessoa sozinha isso aí para... só para constar, aqui nós estamos de emenda, né? Nós colocamos 3 e 1. Deixa eu explicar para vocês. Ó. Lei de iniciativa popular, o vereador Júnior Gel, vamos colocar para mim, antes de tirar a proposta. Viu, doutor? Sei que o vereador não está aqui, você não está querendo entrar no debate, mas é bom você ver porque é uma proposta importante. Vereador, eu penso igual você, mas olha só, vou só colocar para vocês, ó. Mas olha só, presidente, deixa eu só colocar para vocês. O vereador Júnior Gel, antes de eu colocar a minha proposta, eu vou falar um pouco o que eu recebi. A proposta do vereador Júnior Gel foi para emenda, tanto para emenda quanto projeto de lei de iniciativa, o vereador Júnior Gel propôs 1%. Eu fiz uma proposta que eu achei um pouco mais razoável. Projeto de lei de iniciativa popular, 1%. Até porque nós que vamos aprovar, eles só vão protocolar aqui, vai tramitar aqui, é um projeto de lei. Vai tramitar na casa igual. Eu coloquei para projeto de lei 1%. Agora Diogo, só para concluir, eu coloquei 3%, aqui está emendas, né, Bruna? Emendas 3. Emendas à lei orgânica, doutor, o vereador Júnior Gel tinha colocado 1 e 1. A gente viu em algumas câmaras do Brasil, quando é emenda, eles normalmente pedem um número de assinaturas um pouco maior. Então a gente colocou 3% para emenda à lei orgânica e mantivemos 1% para a iniciativa popular. Então fazemos assim, ó. Para emenda a gente colocou 3, que vai dar 4 mil assinaturas.
Presidente, poder assinar o projeto de lei de iniciativa popular, isso tem que ser algo que realmente fala assim, não, o vereador nenhum percebeu e tem uma população, uma parcela grande mesmo da população que quer. Aí nós temos que respeitar. eu ia sugerir assim, ó, eu achava, presidente, presidente, ó, eu tenho uma sugestão, tudo que é polêmico, que tem, eu achei que esse não seria, mas como é, vamos deixar isso para discutir, mas só para vocês entenderem o raciocínio da proposta. Como a gente, ó, um vereador em Palmas, ele é eleito normalmente com 1.400, 1.500, 1.600 votos, é uma boa votação. 1% de assinatura é mais de 1.600 assinaturas para protocolar um projeto, não é nem para aprovar, porque nós que vamos aprovar, não é ele. Eu achei razoável a ideia do vereador Júnior Gel. Eu coloquei 3, só como quando a gente faz uma emenda à lei orgânica, exige mais vereadores, não é um só. Exige que tem que ter 7 assinaturas aqui de vereador para ter uma emenda à lei orgânica. Aí eu coloquei também uma proporção maior. Não sei, mas é porque é só uma proposta, viu, vereador? Senão, ele não consegue aprovar sem a nossa voto. Ele só protocola. Eu achei assim. Na prática, uma dificuldade, porque as pessoas pensam que é fácil arrecadar 5, 6 assinaturas. O povo estava todo mundo chegando nas redes sociais, realmente está ali, nós vamos para a rua para arrecadar. Quando fala assim, quando ela não completa o RG, todos os propõem. Para um projeto chegar aqui, com 5%, a população tem que estar muito motivada a protocolar esse projeto aqui. 5% é muito, eu falo porque o Gel foi para as Curtineiras, das feiras, a gente conseguiu recolher o torno de quase 50 assinaturas. E hoje não daria nem metade necessária para a gente protocolar um projeto sem corrupção. Presidente, vamos fazer uma coisa, ó. Eu acho que, o Léo, vereador, sabe o que eu acho? Esses temas polêmicos é o que dá gosto da gente fazer. Porque são os temas grandes, a gente discute a nossa filosofia e tal. Eu vou fazer o seguinte, vereador presidente. Eu vou separar tudo que é bom de discutir, que é polêmico, a gente discute depois. Fechou? Então, assim, ó, esse tema aqui é divergente, a gente vai guardar com carinho para separar ali pra gente. Mas, assim, só para saber que a proposta do vereador Júnior Gel é 1 e 1, e a minha proposta é 1 e 3. Mas, vamos discutir, não está fechado. Qual, vereadora? Ah, vamos lá. Agora, vamos tentar aqui de novo. Vamos lá, gente, para a gente poder andar um pouco mais. São 200 e tantos artigos. Vamos tentar adiantar um pouco hoje. O 36. O que foi, vereadora, que você perguntou? Ah, tá aqui, ó. Ela está falando do 36. Aqui a gente só corrigiu o 3 para 5, né? Que foi a proposta que nós já vamos deixar em discussão. E aqui, a proposta será discutida em 2 turnos, considerando se aprovado se obtiver no mínimo 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Essa aqui é em caso de emenda à lei orgânica, né, Fernando? A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando se aprovada se obtiver no mínimo 2/3 dos votos dos membros da Câmara em ambos os turnos. A justificativa é o seguinte, adequar os trâmites previstos na Constituição Federal. Não inventei a roda, não. É assim mesmo. Não sei, vereador. Referendo, não sei. Uma boa pergunta. Vou ver. Não sei se tem referendo. Tem referendo, Silene? Não tem referendo, né? Tem que colocar. Uma boa. Vereador, faz o seguinte. Encaminha só... faz uma proposta para mim. Tá? Bruna, ele falou de referendo. É legal. Coloca aí, referendo, vereador Léo, para ele trazer para nós uma contribuição. Vamos lá. O artigo... Ô, Gel, você tinha que estar aqui para discutir, defender uma... Era 1% dos... É lei de iniciativa popular. Discutindo abaixar para 1%. Mas nós combinamos o seguinte, Gel, só para você saber. Esse é um tema que nós consideramos um pouco polêmico, achei que não era. Eu estava dando consequência à sua proposta com pequena alteração, mas tem polêmica, então nós vamos deixar para debater com a turma, tá? Vou para debater. Artigo 38. Então, mas tudo bem. Acho que esse é o debate bacana, viu? Mas vamos lá. Artigo 38. Artigo 38. Só para vocês saberem, viu, gente?
Hoje não tem quase nada de lei de iniciativa popular. Hoje, o mecanismo de iniciativa popular não funciona, não tem. É um tema polêmico, bom de discutir. Esse é mais ideológico. Então vamos lá. Artigo 38. Aqui a gente suprimiu, né? As matérias feitas à lei complementar são códigos, plano diretor ou formas de eliminação de bens públicos. O inciso 5 não se aplica, a gente só suprimiu. Não se encaixa, pois há um código sobre o uso e ocupação do solo, mas sim a lei ordinária. Assim, a proposição é para alteração pelo Código de Postura, que hoje é o único código municipal que não está reservado à lei complementar. O Código de Postura, inclusive, está em discussão, está sendo feita uma revisão que vai passar pela casa. A gente só tirou isso e colocamos lá Código de Postura. Melhor, né, Silene? Fica mais claro e muito melhor. Artigo 40. A gente suprimiu o parágrafo único, colocamos mais parágrafos e ficou assim, Antes estava as matérias constantes de vedação e tramitação, a gente manteve, escritas na Constituição Federal, serão aplicadas no que couber e editadas pelo Poder Executivo. Só colocar aqui, fazer constar o procedimento da medida provisória, antes não estava. Lembra aquele debate nosso sobre medida provisória? Nós pegamos a lei da medida provisória e incluímos, Ele estava ilimitado. Aí nós colocamos, serão aplicados... Aí nós colocamos... Não, essa aqui é antiga ainda. A gente transformou o parágrafo único em primeiro, Diogo. Entendeu? Mas tem mais. Aí vai para o segundo, para complementar, porque medida provisória é um debate presente na casa e nunca a gente entende. Aí nós colocamos como funciona a lei federal. Vai lá. As medidas provisórias perderão a eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, devendo a Câmara Municipal disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. É assim que funciona, a gente deixou claro. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, será esta incluída na ordem do dia, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da Câmara Municipal. Parágrafo 4º. Não editado o decreto legislativo a que se refere parágrafo 2º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes do ato praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. 5º, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Isso é a própria lei da medida provisória, né? Está na Constituição, não tem nada para... Isso aqui é uma inclusão nossa, do que foi feita pelo vereador Júnior Gel, que durante a tramitação de medida provisória na Câmara Municipal, os parlamentares poderão apresentar emendas, desde que tenham pertinência temática com a medida provisória que está sendo apreciada. Achei totalmente razoável, não atrapalha em nada. Então... Ele só quis deixar expresso. Você acha que não... Sabe o que eu fiz? Eu coloquei aqui para mostrar que a proposta é pertinente e do mesmo jeito que você mandou eu tirar aquilo, a ideia era essa. É mostrar para o vereador Júnior que a gente entendeu perfeito, não há contradição. O que eu achei que tem contradição, eu vou dizer que tem. Mas se a gente achar que isso aqui é redundante, a gente coloca um destaque, que a gente conversa com a equipe para ver se mantém ou se é redundante por questão mais de hermenêutica, de técnica legislativa. Perfeito. Coloca um destaque, mas tudo bem, não tem contradição, vereador. Eu vou colocar um destaque, a gente pode fechar o texto, a gente fecha junto. Mas não há contradição. Coloca ali. Pronto. Isso aqui é um consenso, né, presidente? Você tem falado isso. As leis submetidas... esse aqui é um tema que na casa é corrente, excelente, toda a nossa equipe. A gente só trocou de 3 turnos por 2 turnos. Porque a gente, inclusive, não recebe para isso, não tem nada a ver com o passado, né? Respeitamos os colegas. Então, fazer constar 2 turnos
seguindo o modelo federal para tornar menos burocrático o atual sistema. Só isso. Bola para frente. Isso é um pedido do presidente de todo mundo, né? Eu coloquei como minha, mas é geral. Mas foi a vereadora Laudeci que mandou por escrito para mim. 42. Vamos ler o 42 para a gente não... Mas vai ter. Compete privativamente. É polêmico? Esse é qual? Só para finalizar esse, vereador, deixa eu explicar. Esse tema, não é esse não, né? O 42 fala o seguinte: compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre. Aí, no segundo, fixação ou aumento de remuneração dos servidores. O vermelho é porque a gente suprimiu, tendo como limite máximo no âmbito dos poderes executivo, legislativo, municipais, o que foi atribuído à espécie, prefeito. Aí nós colocamos, porque adequar o limite de remuneração dos servidores à Constituição da República. Ficou assim: fixação ou aumento de remuneração dos servidores, observado o disposto no artigo 37, esse é aquele dos procuradores, não é? Porque é o seguinte, hoje a Constituição Federal já entendeu, e aqui na casa é feito assim, que existem situações excepcionais que estão no artigo 37 da Constituição, sobre os limites, os tetos salariais. Como já é entendimento pacífico lá e a gente não quer inventar a roda, a gente só colocou o que já está adequar ao que já está na Constituição da República. É a questão dos procuradores, que não ficam nivelados ao salário executivo, mas sim ao STF, ao Judiciário. Fixação e remuneração dos servidores, observado e disposto. Você acha que... O que você acha, Serena? Pode ler para nós. Isso a gente só colocou algo que já é a orientação da Constituição Federal. Não é nada demais, é só... O Senado ia fazer isso com a gente, é um alinhamento só. Tira o quê? Tá certo. Então vamos lá. 45. Aqui, a gente tornar mais viável a iniciativa popular, reduzindo o percentual mínimo de assinaturas. Esse foi o que a gente fez agora há pouco. Na verdade, ô Gel, até para o Gel saber, a gente acabou de passar pela emenda. A proposta do GEL era 1%, tanto para a emenda à lei orgânica de iniciativa popular, quanto 1% para a lei de iniciativa popular. A minha proposta, GEL, foi 1% igual você na lei de iniciativa popular e 3% para a alteração da lei orgânica. Eu mantive mais ou menos a ideia de que na Câmara, quando você vai fazer alterar a lei orgânica, também precisa de mais qualitativo, precisa de mais vereadores envolvidos. Isso tem debate, porque outros acham que tem que ser mais e menos, então não vou debater. Mas a proposta do GEL é 1%, a minha também, mas isso ficou como polêmico. Ou sobre lei, 1% para lei, vocês também acham que é polêmico ou não? Então é polêmico.
Eu acho que nós aqui temos o lei para legislar sobre a cidade, entendeu? Legislar sobre a cidade, para vir algo que a população para e fala assim, ó, eu não estou confiando no representante de 2 dias, eles não estão falando, fazendo o que a gente quer. Então tem que ser algo que tenha um percentual de pessoas que sobreponha os nossos votos em tese do plenário todo, entendeu? Então dentro desse sentido, aí sim nós temos que parar e respeitar, porque aí é sim uma proporção pessoal, é realmente a pessoa que já quer, então nós temos que respeitar. Tudo bem, aí veja bem, aí eu tenho, por exemplo, os meus argumentos que eu vou falar, por exemplo, acho que a população tem que procurar o seu vereador que votou em seguida dele lá. Mas, ó, posso fazer uma coisa, gente? Ó, vereador, mas só a Bruna, vereador, vamos fazer uma coisa, ó. Claro. Mas sim, ó. Mas, vereador, vamos fazer uma coisa, Gel. Tudo que, nós fizemos um acordo de trabalho. Tudo que é polêmico é debate bom, isso é legal. O Gel tem uma opinião legal, que o jogo tem a dele, isso é debate de tese. Então, mas assim... Presidente. Tem que ter um percentual maior. E simplesmente pelo fato de que também, por exemplo, eu junto assim, vamos supor, a gente abaixa mesmo o especial, a 1.000 e poucas pessoas, 1.700 pessoas. 1% é 1.700. 1.700 pessoas. Qualquer pessoa que não foi eleita, que está fazendo movimento político, ele consegue reunir isso e ele vai virar vereador. Mas ele não consegue isso. Vereador, já vamos fazer assim, gente. Gente, vamos tentar não debater. Vamos fazer assim, ó, Fernando, Bruna. Gente, a gente não debate. Mas nós não temos que debater. Esse não é o espaço de debate. O que tiver polêmica, vamos deixar porque é uma polêmica boa. Esse é o debate de tese. Né, Gel? O Gel tem uma convicção, eu também tenho. Eu respeitei o jogo, não vou discutir com ele agora. Acho que a gente tem que agora passar isso. Esse é um tema divergente. Presidente, eu fiz um acordo na comissão que nós íamos tentar, em relatório, chegar o mais próximo do consenso. Digamos assim, que nós não fechamos o consenso do relatório. Ficou, aí você tem direito ainda a emenda, tentar alterar depois, mas eu vou tentar fechar o relatório mais próximo de todo mundo. Vereador, eu você assim, gente, ó, esse é um tema bom. Gel, é isso, Vereador, posso pedir uma coisa para vocês? Essa é uma polêmica boa, que é visão. O Diogo está defendendo uma democracia mais representativa, o Gel está defendendo uma mais participativa. Ok, é isso. Isso é um debate ideológico. Então a gente não vai se convencer. Então, vamos lá. Presidente, você quer que continue porque eu cansaço? Ou dá para passar mais uns artigos? Tá ótimo. A gente parou no 45 e tudo que é polêmico eu estou separando, já passamos 3 questões polêmicas e a gente vai ter um momento de discutir polêmica na comissão. Posso terminar só o 45? Então vamos lá. Parágrafo 3º. Foi incluído, né, Bruno? Serão admitidos projetos de lei de iniciativa popular
cujas subscrições sejam feitas por meios eletrônicos, observados os seguintes requisitos. Passa lá para baixo. Observados os seguintes requisitos. Eu vou explicar isso aqui melhor. A capacidade de demonstração da unidade da assinatura de cada eleitor. As assinaturas eletrônicas utilizarão técnicas de criptografia verificáveis por meio de suas chaves públicas e privadas e serão coletadas em provedor de aplicação que utilize o modelo de verificação de auditoria pública por base de dados comuns. Os dados coletados no ato da assinatura e repassados à Câmara terão sua privacidade asseguradas e serão apenas utilizados para finalidade específica de subscrição do eleitor no projeto de lei escolhido. E a coleta de assinaturas deverá ser pautada pela transparência no processo, devendo haver a publicação do número de subscritores e de listas digitais de subscritores, sem que para isso sejam expostos os dados pessoais dos participantes. O projeto será protocolado perante a primeira secretaria, que verificará se foram cumpridas as exigências constitucionais para sua admissibilidade. Isso aqui é uma proposta do vereador Júnior Gel, eu também tinha uma igual. É um projeto que já foi aceito também, já foi levado ao Congresso Nacional pelo ex-juiz Marlon Reis, e tem uma equipe por trás. A ideia deles, presidente, é só, e a gente pode discutir melhor depois, eles estão desenvolvendo um aplicativo com todo rigor de privacidade, tecnologia, para que o cidadão, na hora de fazer o abaixo-assinado, não fique aquele negócio de corrigir a assinatura falsificada, para garantir que vai ter iniciativa popular. E a Câmara poder aprovar o software, distribuir para a comunidade, e quando eles quiserem fazer um projeto de lei e que tenha assinaturas, simplifica o processo. É uma proposta do GEL, é uma proposta minha. Se tiver polêmica, a gente separa para discussão. Ou se vocês acham que utilizar a tecnologia para colher assinatura pode ser algo viável, a gente mantém. É só tecnologia, não é nada mais que isso. Porque hoje, fraudar assinatura é muito mais fácil que fraudar um processo. Então, beleza. Então, aceitamos a questão da tecnologia. Paramos, então? Então, assim, pedir aos colegas se agradecer, a gente produziu bem, a gente para no 45, o presidente convocando a próxima, a gente... Podemos fechar, presidente? Qualquer coisa.